Boa noite, gente! Como que vocês estão? Vamos começar mais uma live agora e deixa eu contar um pouquinho o que é esse perfil, que esse canal aqui. Eu te levo do diploma a 25 mil de faturamento com odontopediatria. Meu nome é Carla Sângela, sou odontopediatra, tenho mestrado e doutorado em clínica odontológica. Sou professora da Universidade de Fortaleza e coordenadora da especialização em odontopediatria da Academia Cearense de Odontologia. Há 17 anos eu atendo crianças, né, no meu consultório, agora na minha clínica, e estou aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência do que é o atendimento infantil, do que é viver trabalhando somente com odontopediatria, tá? Hoje, nessa live, eu vim conversar com vocês sobre os planos odontológicos, né? Eu vejo que muitas pessoas têm o medo, vamos dizer assim, de largar o atendimento pelo plano odontológico com medo de perder o faturamento. E às vezes perdem sim, né, a oportunidade de crescimento, né, tanto profissional como também do faturamento, por estar associando sempre, né, a necessidade de ter o plano odontológico, porque acha que o plano gera esse fluxo bom de paciente, tá? Então, esse tema de hoje é justamente para você, né, que atende pelo plano odontológico, já sentiu que não vê a rentabilidade pelo esse atendimento e que quer realmente um bom motivo para largar o plano odontológico e atender os pacientes somente particular, certo? Por que é uma oportunidade? Gente, eu trabalhei com planos odontológicos no início da minha carreira e tinha muitas dificuldades. Uma dificuldade era a burocracia, né? Precisava fazer radiografia para provar tudo ou enviar pelo aplicativo fotos, e os valores pagos pelos planos odontológicos, eles às vezes nem, eles nem cobrem o que realmente a gente faz de custo no consultório. Muitas pessoas entram para trabalhar com planos odontológicos na expectativa de que, se trabalhar em quantidade, eu vejo a rentabilidade, tá? O plano odontológico, ele enche sim a agenda, tá? Mas precisa trabalhar muito, muito mesmo, para se ter rentabilidade, porque eles pagam muito baixo pelo procedimento. E nós sabemos que a odontologia e a odontopediatria especificamente é uma especialização muito cara, né? E que realmente quem quer trabalhar com qualidade faz o investimento no consultório com os melhores instrumentais, com tecnologia de ponta, melhores materiais, e a gente sabe que esse valor não é coberto pelo que o plano odontológico paga. Então a gente precisa sim se posicionar quanto a isso, tá? Fora a burocracia, esse outro ponto que eu falei para vocês, que é o valor dos repasses pelos planos odontológicos, é vergonhoso. Gente, vocês estudaram tanto, né? E eu coloquei na minha cabeça isso quando eu decidi parar pelos planos odontológicos. A gente estudou tanto, se dedica tanto, vai para congresso, investe em livros, investe em estudos, se capacita. E acaba que, quando chega no momento de receber o retorno com o plano odontológico, a gente não tem esse retorno. Então a gente precisa ter consciência de que não se tem retorno, né, no trabalho com o plano odontológico. Outra coisa que precisa ter consciência quando se trabalha com o plano odontológico é que tem essa rentabilidade, né? Essa rentabilidade não, que tem esse retorno de paciente, mas a rentabilidade eu preciso trabalhar muito. Acaba que, às vezes, a minha agenda está cheia de pacientes pelo plano e perco a oportunidade de atender um paciente de perfil particular, porque eu não tenho agenda disponível para esse paciente, porque eu tenho plano odontológico marcado. Outra coisa que pega ruim, soa ruim,
Isso é de comum consenso. Pensem vocês também. Se você liga e pergunta, o doutor fulano trabalha com plano odontológico? Trabalha. E para quando eu tenho a consulta? Eu tenho a consulta daqui para 3 meses, 4 meses. O dentista diz, poxa, minha agenda tá super mega lotada, que máximo. Mas quando vai ver, né, esses 3, 4 meses é uma bola de neve, jogando o paciente mais para frente, e acaba que a gente não tem espaço na agenda para tirar umas férias, para investir no congresso, porque eu tenho uma agenda realmente lotada, mas sem retorno financeiro. Fora isso, gente, plano odontológico tem uma coisa que é chamada de glosa, tá? O que é a glosa? Você faz um procedimento, registra tudo, ainda corre o risco no final do plano barrar e dizer, opa, eu não posso te pagar por isso, porque esse procedimento já foi feito por outro colega, ou esse procedimento não está ainda no prazo para ser refeito. Então é muito comum acontecer a glosa no plano odontológico. Eu tinha isso demais, eu ficava super chateada. Por mais que eu tivesse muitos critérios para que não existisse esse processo de glosa, acabava que algumas vezes eu não recebia o repasse, porque o procedimento tinha glosado por algum motivo. Então, são muitos problemas, né, causados por plano odontológico, apesar de, né, encher a agenda. Então, se eu for colocar numa balança os problemas, os prós e os contras, aí vocês vão ver que realmente tem muito mais contras do que prós, tá? E eu digo a vocês isso com propriedade, porque eu, no começo da minha carreira, eu tinha a cabeça assim, não, eu tenho que trabalhar. Isso também foi um conceito recebido pela minha família, pela minha mãe, meu pai. Eles falaram, poxa, abre plano odontológico, porque isso vai trazer uma demanda, um fluxo de paciente para o seu consultório e você não fica parada. E o que foi que aconteceu? Eu acabava que tinha a demanda do meu consultório, mas quando eu fui calcular, botar na ponta do lápis, né, tudo que eu gastava com a minha gestão na clínica, a minha hora clínica, o plano odontológico não cobria. Então eu tinha que atender 3 crianças em 30 minutos para conseguir chegar na minha hora clínica. Ficava inviável. Eu, como boa profissional, tendo critério na minha anamnese, no meu tratamento, no meu exame, como é que eu ia atender 3 crianças para conseguir chegar na minha hora clínica? Inviável, gastava muito mais material para atender e não tinha esse retorno, tá? Tive medo mesmo. Quando eu decidi e eu vi que o plano odontológico, ele não estava mais servindo para o meu perfil de atendimento, eu fiquei muito insegura de fazer essa troca do plano odontológico, né? E para eu tomar essa decisão, eu precisei muito mesmo ver que aquilo ali não estava mais funcionando para mim, tá? Então, quando eu percebi que, tipo, não está dando mais certo, eu sempre estou fechando meu caixa negativo, foi que eu tive essa percepção de que realmente aquilo ali eu não poderia. E aí, tive o que todo mundo tem. Poxa, será que se eu deixar de atender pelo plano odontológico, eu vou conseguir ter esses pacientes? Eu vou conseguir ter minha agenda cheia? E esse é o grande dilema, né? A gente acaba que a gente se submete a isso com medo de não ter pacientes. E porque a gente precisa daquele dinheiro do plano odontológico no mês. É muito confortável eu contar com esse dinheiro, né? Sendo que trabalhar particular é como se fosse uma caixa de surpresa realmente. Eu preciso trabalhar para que eu tenha uma quantidade de pacientes na minha agenda para que eu tenha um bom retorno no mês, tá? Mas depois que eu tenho isso bem definido na minha cabeça, odontológico, eu comecei a fazer essa migração. Claro que minha agenda não era só para pacientes particulares, né? Porque nem tinha essa demanda, mas eu comecei a trabalhar estratégias para
me conhecerem no mercado, a aproximação com o público que eu queria trabalhar, a aproximação com as famílias que eu queria trabalhar. E eu comecei a pegar a minha agenda e fragmentar. Eu tinha horários disponíveis para o plano e tinha horários disponíveis para paciente particular. E todos os meus pacientes particulares que surgiam, eles tinham prioridade no meu atendimento, tá? E aí comecei a fazer estratégias para ganhar esse público, né, particular. E o que muitas pessoas pensam também, né, dessa o primeiro problema é esse que eu contei para vocês, que é esse anseio de achar que deixar de trabalhar por plano odontológico, você não ia deixar de ganhar esse dinheiro. E como eu disse a vocês, depois que dá esse estalar, a gente ganha e fatura 3 vezes mais atendendo particular do que pelo plano odontológico. O segundo problema que veio na minha cabeça quando eu fui deixar de trabalhar com o plano odontológico, e isso deve acontecer com vocês também, né? Eu fiquei com medo de não ser conhecida no mercado, né? O plano odontológico era muito fácil. Os pacientes, eles acessavam o sistema do plano e meu nome estava lá, né? Bastava eles ligarem, era muito fácil, tá? Só que aí, quando eu me estruturei para fazer essa passagem do plano odontológico para o atendimento particular, eu sabia que eu precisava estar perto do público que eu queria trabalhar. Eu sabia que eu precisava que as famílias me conhecessem. Que eu não fui com a ideia, gente, de dizer assim, ah, não, ela vai sair e o pessoal agora, que era plano, ia pagar particular. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Na hora que eu saí do plano, os meus pacientes de plano, né, os pais acabaram que eles preferiram ficar com pacientes do plano e me pediam indicações de dentista que fosse ainda atender por plano. Então, não é uma passagem tão fácil de acontecer, mas ela precisa ser sim bem estudada, porque quando ela é bem planejada, você não sente essa transição. E foi assim que aconteceu, né? Eu estudei bem essa passagem, eu sabia o mês que eu queria parar, fiz estratégias de redução de atendimento por plano e ampliação de atendimento particular, com estratégias próprias de trabalhos que eu fiz pessoal, para que eu conseguisse chamar mais a atenção das pessoas para o meu atendimento, tá? Política de indicação, gente, tem muita coisa para ser feito. Engana-se vocês se vocês acham que vão se formar, entrar no consultório odontológico e as pessoas por si só vão começar a indicar você sem você ter que aparecer em rede social, se você tem que fazer um marketing pessoal, se você não fizer estratégias de captação de paciente. As pessoas precisam entender, tá? Mesmo você não trabalhando num consultório que não seja seu, que isso aconteceu comigo. Quando eu trabalhava num consultório que era uma clínica popular, eu via a necessidade de chamar mais pacientes para mim. Poxa, Carlinha, que bobeira! O consultório não era nem teu, mas era meu nome, eu queria o meu público. E eu fiz estratégias de trabalhar com essas pessoas. Falei com a dona da clínica, né? Ai, deixa eu fazer estratégia tal, vamos programar essa ação. Pra quê? Pra trazer mais pacientes pra mim, tá? Eu tava trabalhando o meu nome, né? Que é importante a gente saber isso. O nome do dentista, ele precisa ser trabalhado, né? Não é formar que você vai no estalar de olhos e as pessoas vão lhe olhar diferente. Não, a gente precisa fazer isso, tá? E no plano, trabalhando com o plano odontológico, era muito confortável. Por quê? Porque eu não precisava fazer propaganda. O plano, ele botava lá na internet o meu número de telefone e as pessoas ligavam e marcavam a consulta, tá? Mas trazia uma demanda de pacientes.
com exigências de procedimentos complexos que gastavam muito mais material e tempo de consulta e acabava que não tinha esse retorno financeiro para mim mesmo, tá? E eu sempre quis estudar muito, eu queria viajar, eu queria ter minhas coisas, eu queria montar meu consultório, né? E tenho todos esses sonhos, mas que eu precisava olhar para mim, tá? Pelo tanto de instrução que eu já tinha, por tanta capacitação, eu vi que realmente os planos, eles não me abraçavam em relação a isso, tá? Quando eu fui sair do plano odontológico, né, que realmente eu bati o martelo e disse, gente, agora hoje acabou, eu não preciso mais do plano. Não é tanto que hoje, até hoje, eu tenho recordações dos papéis que a gente mandava de autorização. Gente, eu gastava demais. No meu tempo não existia tanto essa, vamos dizer assim, menor burocracia via internet, mas tinha que mandar papel para São Paulo, eu pagava correio, carta registrada, tudo saía do meu bolso. E isso diminuía ainda mais minha rentabilidade. Então, para você que está pensando, poxa, trabalhar com plano é legal, ai, eu preciso do dinheiro do plano, olhe, faça seus cálculos. Veja quanto esse plano ele lhe agrega valor da sua consulta. Veja o público que você atende, tá? As complexidades de procedimento, quanto tempo de hora clínica leva o atendimento do plano, que eu tenho certeza do que eu tô falando, gente, eu tenho certeza absoluta que o plano não gera essa rentabilidade que você tá pensando. Então, hoje, como é que eu começaria? O conselho que eu falo para vocês, eu iniciaria marcando um dia do final do atendimento do plano, tá? Esse dia é o final. Carla, daqui a 2 meses, que seja novembro, final de novembro, 30 de novembro eu marco o martelo. 30 de dezembro eu começo janeiro sem plano. Faça essa transição, vá atendendo, né? Marque horários na sua agenda para o paciente de plano, vá tentando reduzir esses pacientes e aumentar o paciente particular, trabalhando estratégias de marketing de você, sua imagem, né? Ações para desenvolver seu nome. Faça essas estratégias que eu tenho certeza que dá certo, tá, gente? Tenho certeza. E tenho mais. A área de odontopediatria, gente, nós temos uma demanda muito reprimida de crianças que necessitam de tratamentos especializados. Os pais, eles fazem questão de fazer um bom atendimento com os filhos. Hoje mesmo, eu tô entrando nessa live hoje mais tarde com vocês, porque eu vim viajar com os amigos e hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, mas não plano odontológico, mas sobre plano médico. E as minhas filhas, eu tenho 2 pequenas, e tudo que eu faço com elas de procedimentos médicos, nós temos plano, mas são particular. Eu procuro o pediatra das meninas particular, a Júlia, que quebrou o braço, a fisioterapia toda particular, 25 sessões de fisioterapia, tá? Então, como percepção de pai, a gente tem a procura pelo especialista, para aquela pessoa que traz o melhor tratamento do meu filho. E aquela consulta, aquela pessoa que traz o melhor, aquilo ali não tem valor. Ela pode me pedir o que for, eu vou pagar porque eu quero o melhor pelos meus filhos. E aí, gente, plano odontológico para atendimento odontopediátrico é furada? Super. Por quê? Porque eu tenho demanda de paciente particular e é uma grande oportunidade. Eu enxergar essa oportunidade que é o X da questão. É eu fazer essa transição para que realmente eu tenha essa demanda reprimida dentro do meu consultório. Digo a vocês que foi o passo mais certo que eu dei no atendimento, tá? No meu consultório, foi quando eu deixei de trabalhar por plano odontológico. Nessa questão de trabalhar pelo plano, as pessoas começaram a levar, mesmo tendo que pagar particular, o valor da minha consulta. E eu digo a vocês, meus pacientes, eles pagam a consulta, né? E muitos colegas que trabalham na odontopediatria, os pacientes pagam a consulta. Que aí eu quero falar isso para vocês em outra live,
tá? Como que a gente faz para os pacientes pagarem consulta, não acharem ruim, não querer fazer troca de procedimento, abatendo o valor da consulta? É uma outra live que eu quero falar com vocês. Combinado? Gente, obrigada pela participação. Gostei, muita gente entrou, saiu, mas foi bem movimentada a live de hoje. Vou deixar um beijo, boa sexta-feira, boa noite. Dúvidas? Escreve eu vou salvar a live, escreve aí nos comentários, compartilha esse vídeo. E tem uma outra coisa. Na minha bio tem um link de um grupo, né? Eu não sei se eu contei para vocês, mas a minha intenção é fazer a maior comunidade de odontopediatria do Brasil, para que a gente possa trocar informações, né? E entrar a galera lá empolgada, que nem eu, amando odontopediatria. Então vai no link da bio, clica lá, e entra no grupo, vai ser muito legal. Vou postar informações para vocês, vamos conversar sobre odontopediatria, sobre os casos clínicos, vai ser massa. Combinado? Boa noite, um beijo e até a próxima, gente!